Olá, pessoal! Esse tutorial foi criado com o objetivo de fazer uma apresentação sobre o trabalho de implementação de gestão de riscos na UFO, bem como trazer a metodologia adotada com base na Portaria SEI número 775 de 13 de agosto de 2018. Então, inicialmente, faremos uma breve introdução sobre a gestão de riscos na UFO para posteriormente avançarmos e mostrarmos a metodologia que adotamos. Bom, a Instrução Normativa número 1 de 2016 estabeleceu em seu artigo 13 a obrigatoriedade da adoção da gestão de riscos por órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e a obrigatoriedade de instituir uma política de gestão de riscos em até 12 meses a contar de sua publicação. A UFO, por meio da Portaria número 775 de 17 de abril de 2017, por sua vez, instituiu o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles, que é o CONGOV, presidido pelo reitor e composto pelos pró-reitores e prefeito universitário. A portaria também dispõe que o comitê ele seria assessorado por uma comissão, que é a COGORE, que é a Comissão Executiva de Governança, Gestão de Riscos, Controle e Integridade, né? Porque nós sabemos que, dada a agenda do reitor, dos pró-reitores e do prefeito universitário, seria muito difícil conseguir levar esse trabalho adiante. Daí a necessidade, então, desse assessoramento por parte da COGORE. Atendendo à determinação da Instrução Normativa número 1 de 2016, foi instituída a Política de Gestão de Riscos da UFO, por meio da Portaria número 938, de 9 de maio de 2017. E, posteriormente, a política foi revisada por meio da Portaria SEI-Reito número 775, de 13 de agosto de 2018, que vigora até o presente momento. Aqui tem o link para acesso às portarias, caso desejem. Bom, falando então um pouco sobre essa portaria, a 775 de 13 de agosto de 2018, que é a que está vigente atualmente, ela trouxe algumas definições importantes para nós, para o nosso trabalho aqui enquanto gestão de riscos. A primeira delas é a mensuração de probabilidade, né? A primeira delas é a questão do risco, que é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. Então, tem que pensar, enquanto setor, quais são os objetivos do meu setor e quais são os eventos, ameaças que podem impactar o cumprimento dos objetivos desse setor, né? E aí, o risco ele é medido em termos de impacto e probabilidade. A gente vai ver que o grau dele é medido pela multiplicação, né, pelo produto do impacto pela probabilidade. E aí, trazendo um pouquinho sobre a mensuração da probabilidade, né, ela pode ser muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. A muito baixa é aquele tipo de situação, né, que pode ocorrer excepcionalmente. A baixa pode ocorrer sob certas circunstâncias diferentes das atuais. A média, que pode ocorrer nas circunstâncias atuais. A alta, que deve ocorrer em algum momento porque as circunstâncias corroboram, e muito alta é aquele evento quase certo, né, de ocorrer. As circunstâncias corroboram e há sinais que apontam uma tendência. E aí, pode ser um tanto quanto difícil e até subjetivo mensurar a probabilidade do risco, né, mas ele também vai depender um pouco aí do feeling do gestor, né, e também da frequência. É possível mensurar segundo a frequência de sua ocorrência. Por exemplo, se é algo que nunca aconteceu, a probabilidade é muito baixa. Se já aconteceu muitas vezes em um curto período de tempo, já pode ser considerado muito alto e assim por diante. Então, vai depender um pouco também da questão da frequência e aí do feeling do gestor. Em relação ao impacto do risco, existe aí o risco muito baixo, né, de impacto muito baixo, que vai trazer impacto mínimo, o baixo, que vai trazer impacto pequeno, o médio, né, que é aquele impacto significativo, porém recuperável,
altos, são impactos de reversão muito difícil e muito alto. Quando ocorrer, vai causar impacto irreversível. E aqui nós temos, então, a matriz que está dentro da nossa política e ela nos traz o grau do risco. Quando eu multiplico a probabilidade com o impacto do risco, eu vou ter o seu grau. Então, quando eu multiplico a probabilidade muito baixa 1 com o impacto muito baixo 1, eu vou ter que o grau do risco é 1, porque 1 vezes 1 vai dar 1. Agora, olhando a outra ponta, né, de risco extremo, que está de vermelho, 25, significa que a probabilidade ela é muito alta, ela tem o valor 5, e eu estou multiplicando com o seu impacto muito alto de 5 também, então vai me dar 25, risco extremo, né? E aí, eu tenho aqui as estratégias de tratamento do risco. Então, a partir do grau do risco, eu vou definir a estratégia de tratamento dele. Isso também está dentro da nossa portaria, né? Então, o risco baixo, que é aquele 1 e 2 na matriz, né? Que são os riscos verdes, 1 e 2, o que acontece? Ele é considerado tolerável, não sendo necessária nenhuma ação imediata, porém ele deve ser monitorado e a estratégia nesse caso é aceitá-lo. Já quando o risco é moderado, de 3 a 6, as medidas para reduzir a probabilidade ou impacto do risco devem ser adotadas. Então, a estratégia aqui é reduzir ou compartilhar e o tratamento em médio prazo. Já o monitoramento deve ser frequente. E, por fim, nós temos riscos elevados e extremos, que é o elevado de 8 a 12 e o extremo de 15 a 25. Esses riscos requerem ações imediatas para gerenciar o risco e limitar a exposição da instituição. E a sua estratégia é evitar. E, por consequência, eu devo fazer um monitoramento frequente para avaliar a efetividade das ações que estão sendo propostas para mitigar, para reduzir os efeitos desses riscos, né? Então, eles requerem uma ação imediata por parte da administração. E aqui eu trouxe também, né, os setores da UFO, por onde a gestão de riscos já passou, onde a gestão de riscos já foi implementada, né? Inicialmente foi feito um projeto piloto junto à DIR-PS, na Prograde, posteriormente a DIR-CL Proplad, depois passamos pela DIR-PG dentro da ProPP, posteriormente DIRPA dentro da Progep e mais recentemente no ano passado, em 2022, nós fizemos a diretoria de logística dentro da Prefeitura Universitária. Também atuamos junto à diretoria de extensão DIREC da PROEX. Por fim, a diretoria de inclusão, promoção e assistência estudantil DIRES da PROAI. Atualmente está em fase de implementação no Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do CETIC. E para esse ano temos previstos mais 3 setores por onde passaremos, de acordo com a previsão que foi feita dentro do PID. Então, pessoal, o que de fato precisamos para a implementação do gerenciamento de risco nas áreas da UFO? Basicamente de 2 coisas. A elaboração dos fluxogramas dos processos finalísticos de cada divisão. Então, esse desenho do fluxograma, ele deve ser de processos finalísticos, ou seja, aqueles que estão relacionados às atividades fins do setor. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, né, do fluxograma da divisão de moradia estudantil da UFO, e nós vamos ver que os processos ali mapeados são aqueles relacionados, de fato, às atividades fins daquele setor. Então, por exemplo, se eu falar de fechamento de folha de frequência, realização de reuniões, atendimento de solicitações via telefone, WhatsApp, essas atividades, elas são consideradas ali rotineiras, tarefas administrativas e não precisam ser mapeadas para fins de gerenciamento de riscos. O que nós precisamos nesse momento são daquelas atividades que estão relacionadas às atividades do setor, as atividades fins do setor, né? Que são a razão da existência daquele setor. Então, para isso, recomendamos a utilização do software Visio, que está incluso no pacote Office 365 e os servidores da UFO têm acesso, né, a esse pacote que nos foi concedido. E também, além da construção dos fluxogramas dos processos finalísticos, eu também preciso do preenchimento das informações na planilha mapa de riscos, né? Então, aqui eu tenho um exemplo
de um fluxograma desenhado no Visio, da DIVME, né, que é a Divisão de Moradia Estudantil da UFO, e um dos processos deles, que é a concessão de moradia para estudantes. Então, início. Primeiro, é feita a elaboração do edital de concessão de moradia estudantil, depois eles recebem as solicitações no PSG, abrem o processo SEI para cada inscrito, realizam as entrevistas com os inscritos, fazem as análises socioeconômicas deles, divulgam o resultado do edital, quanto ao deferimento ou indeferimento. Se a inscrição for deferida, eu entro em contato com o aluno para agendar a mudança. Se não, eu encerro o processo SEI. É claro que dentro de cada uma dessas etapas existem várias coisas a serem realizadas, só que o que nós precisamos aqui é de uma visão mais macro, não tão detalhada, mas também não tão ampla. Então, seria uma espécie de mesoprocesso, é disso que nós precisamos nesse momento, tá? Então, esse é um dos exemplos de processos dentro da divisão de moradia estudantil. Estou mostrando para que vocês tenham noção de como que é feito esse trabalho. Lá dentro, por exemplo, tem mais outros 5 processos. Então, esse é um deles que eu peguei como exemplo para que vocês consigam visualizar como que nós precisamos que os fluxogramas sejam elaborados. E também, né, o mapa de riscos. Aqui eu trouxe um desenho, mas eu vou mostrar para vocês como que ele deve ser construído na prática. Então, nós temos várias colunas aqui, né? A primeira delas é o código. E o código eu preciso que seja a sigla do setor seguida de 001. O risco 2 é a sigla do setor 002 e assim por diante. O grau, que é a probabilidade vezes o impacto, ele é uma fórmula, então não preciso mexer nessa parte, tá certo? Inclusive, se mexer pode dar erro, então deixe essa coluna sem mexer, tá? A parte da coluna letra D é o risco, então eu preciso aqui do nome do risco. Tem até essa linha 2 que vai explicar o que significa cada uma desses itens, cada um desses itens. Então, vamos pegar um exemplo. Risco à vida dos residentes da moradia estudantil. A área, né, eu vou dizer qual divisão da diretoria, nesse caso é a DIVME. A descrição do risco, aqui eu vou explicar melhor ao que se refere esse risco elencado. Então, na coluna D, aqui, eu falo de forma mais genérica. Já na letra F, na coluna F, eu vou detalhar mais esse risco. Então, olha só, devido ao fato de as manutenções, tanto preventivas quanto corretivas, não estarem sendo realizadas nos apartamentos e áreas comuns da moradia estudantil, tal condição poderá trazer riscos à vida de seus estudantes residentes. Aqui eu tenho a probabilidade, né? Como eu falei, varia lá do muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. Então, o pessoal entendeu que a probabilidade de ocorrência desse risco é baixa e que o impacto é muito alto. Então, o produto de 5 vezes 2 vai dar 10. Então, olha só, na coluna C, conforme eu mencionei, é uma fórmula. Então, 10 aqui. A descrição do impacto aqui eu vou detalhar as consequências do risco para a área e, consequentemente, para a UFO. Então, além de trazer impacto à vida dos estudantes, também poderá ocorrer prejuízos à imagem e integridade da UFO. A categoria principal desse risco, né? Então, ele pode ser um risco estratégico, pode ser um risco, vamos ver as possibilidades, né? De acordo com a portaria, estratégico, operacional, pode ser um risco operacional, pode ser um risco de imagem, reputação, pode ser um risco operacional. Então, assim, legal jurídico. Então, existem aí algumas possibilidades de categoria desse risco e eu posso escolher até 3, tá? A ação mitigadora desse risco também é uma fórmula. Nesse caso, eu devo evitar, porque de acordo com o grau, eu tenho ações diferentes. Nesse caso, evitar. O grau desse risco ele é elevado, né? Conforme a gente está de acordo lá com aquela matriz que eu mostrei para vocês. E aqui eu tenho que colocar as ações, é a descrição detalhada do plano de ação, ou seja, o que será feito. Eu conheço o risco, eu sei do seu impacto e o que vamos fazer diante disso, sabendo do seu grau, né? Do seu impacto, da sua probabilidade, conhecendo o seu grau, o que eu vou fazer diante disso. Então, olha só, estabelecer um plano institucional de manutenção preventiva estrutural pela PREF,
com prioridade nas demandas urgentes que representem risco à vida e integridade dos residentes. Contratação de zelador para atender a PROAI nas demandas emergenciais da moradia estudantil, que já está em fase de precificação. E aí eu tenho que colocar o responsável, aqui é o nome da pessoa. Tem que ter um responsável por esse risco. Normalmente são os coordenadores aí dos setores, né? Os coordenadores das divisões. A previsão, eu tenho que colocar um prazo para esse risco, né? Se é um risco mais tranquilo, né, eu coloco ali uma previsão de 3 meses. Se é algo que depende de contratação, 1 ano, né, 9 meses, então isso aí varia de acordo com a complexidade. Agora, se for algo um pouco mais simples, mais tranquilo, a gente coloca ali um prazo de 3 meses. E comentários, se você achar pertinente, que é uma explicação, né, que pode ser utilizado em complementação, um histórico da tratativa. E o status, né, se já foi iniciado, se está em andamento, se não foi iniciado ainda. E aqui a atualização, que é a data da última atualização do risco e seu plano de ação. Então, é basicamente isso que nós precisamos. E aí é muito importante, então, o comprometimento das áreas, né? Ele é imprescindível para que a gestão de risco seja efetiva no alcance de seus objetivos e não um mero cumprimento de tabela, né? Então, a gente passou por áreas que tiveram muito comprometimento e a gente viu o resultado positivo, mas depende muito aí do engajamento das áreas, de tratarem como importante esse trabalho, porque de fato ele é. Porque ele me mostra as fragilidades daquele setor e o que eu posso fazer para poder minimizá-las. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato por e-mail ou pelo Teams da Cogore, que é o cogore@reito.uf.br. E obrigada!